Carlos Magno, de Guarulhos, São Paulo. Hoje, no século XXI, com muitas guerras que já houve, doenças ainda existem e o povo não se compreende mais. Até onde a humanidade vai chegar? A humanidade está se enfunilando a situação cada vez, e não pensem, meus filhos, que algum diplomata, algum governante vai conseguir impedir. Isso chega a ser as raízes da fantasia, que alguém pense que algum governo vai impedir a eclosão nuclear. Infelizmente, é uma realidade. E se alguém raciocinar direto, se alguém tiver uma mínima noção, nem de matemática, de aritmética, já está bom. Que antigamente chamava-se aritmética, né? Então vai compreender, quem tiver uma mínima noção de racionalidade, vai acabar compreendendo que o que não tem solução, solucionado está. Que a procriação continua desordenada. Na atual conjuntura, claro que o povo em geral, infelizmente desinformado, nem sabe o que significa 1 bilhão de pessoas sem comida, né? De faminta. Nem tampouco tem noção do que é a falta de água, né? É lógico. Mas, infelizmente, inclusive os crimes que estão sendo mostrados na mídia agora, são verdadeiramente café pequeno, comparado com o que está orquestrado, o que está programado. Infelizmente, e não venham dizer que é Deus castigando. Não. Deus não está castigando ninguém. Ele é tão poderoso, tão majestoso, que ele não precisa castigar ninguém. E sim, os que violaram as leis eternas dele é que estão agora tendo que conviver com a realidade contemporânea, que vem de longa data a violação da lei, longa data. E aqui no Brasil mesmo, mas no mundo inteiro, mas aqui no Brasil mesmo, eu cansei de ver os donos de cabresto fazer campanhas maciças, usando a mídia e tudo, para fazer campanha para procriação desordenada. Eu me lembro que algumas décadas atrás, um prefeito, se não me equivoco, de Santos, parece, resolveu doar umas camisinhas de Vênus, essas camisinhas que hoje servem principalmente para imunizar contra as moléstias, que eu acabei de falar ainda há pouco. Mas esse prefeito foi malhado pelo dono de cabresto, ficou muito revoltado. Hoje em dia faz parte da saúde pública. Hoje em dia, até o governo geral está oferecendo, claro, quando pode, quando ele tem dinheiro, né? Recurso, quando o recurso não vai para outra direção, até por isso ele está fazendo isso aí pelo povo. Hoje em dia virou uma coisa normal usar isso. Até aqueles que são encabrestados já adotaram. Claro, existem sempre as exceções. Então vejam bem, meus filhos, a situação que criaram no mundo. Eu há 2000 anos vislumbrei isto. Quem quiser crer, não careço que alguém crê em mim. Mas eu disse, quando caminhava em direção ao Calvário, eu disse assim: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, porque chegará o dia em que bem-aventuradas serão as esteris. Ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias. São estes dias atuais que são terríveis, principalmente para as mulheres grávidas, porque elas ficam num sufoco e ainda assim tendo como inimigo número um grande exército de homens que, em vez de ser solidário com elas, que às vezes foi eles que engravidaram elas, tem um grande exército de homens que querem que elas sofram, que elas carreguem às vezes no ventre um feto sem cérebro, só porque a religião, né, diz que tem que ser assim. As autoridades constituídas dos países mais civilizados já estão adaptando-se e já estão compreendendo
que uma questão de interrupção da gestação em tempo hábil é uma questão de saúde pública. E aqui no Brasil também vai ser no futuro assim. Então, porque salta aos olhos a loucura. Salta aos olhos a loucura. O que é coerente, meus filhos? Pensem bem. Interromper uma gestação na primeira semana, quando tem apenas um embrião, ou nos primeiros meses, ou colocar uma criança com fome, passando frio e fome na rua. Pensem bem, se uma criança está gerando outra criança e ela não tem como manter uma criança. Cada vez mais eu vejo pela mídia jovens delinquentes dizendo: eu fui criado no asilo, no abrigo, eu não tenho pai nem mãe, não sei nem quem é a minha mãe, não sei quem é meu pai, e etc. Essas crianças que são jogadas ao vento por causa dos donos das religiões são justamente os futuros delinquentes, aquelas que sobreviverem. Outra coisa, é muito asqueroso ver que não, deixa que nós vamos cuidar, né? Só para poder arrecadar em nome das crianças, depois deixa o Léo. Eu falo com a autoridade de quem dormiu em favelas, com a autoridade de quem viveu no meio das praças públicas, falando com o povo, conversando, e também com a autoridade que conversou, que teve a ocasião de falar muitas vezes com mulheres que se tornaram prostitutas porque foram expelidas de casa porque ficaram grávidas. Tudo em nome de religião. Religião, etimologicamente, quer dizer religar. Religar o quê? Religar, né? Religar o quê? Se Deus é onipresente, onipotente, onisciente, como onipresente Ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue, não podeis fugir dele nem na hora de cometer um delito, um pecado. Então por que careceis de ter alguém para vos religar com Ele? Então quando não é um equívoco, é um embuste. E em nome de religiões que cometem tantos crimes, e principalmente o de incentivar, coagir a sociedade a procriar desordenadamente. Quando eu me lembro do que eu vi lá em Curitiba, na TV Iguaçu, uma garota de 9 ou 10 anos, que ela aparecia todos os dias na TV Iguaçu, num programa policial que tinha lá, e mostravam ela barrigudinha e dizendo que ela estava esperando que o Poder Judiciário permitisse, ela foi estuprada, permitisse que ela fizesse o aborto. Só 7 meses depois é que o morosa justiça permitiu que ela fizesse o aborto, mas daí já ninguém mais quis fazer. Daí tiveram que reunir, sim, porque 7 meses daí já é uma vida. Aí já pode sobreviver sim, fora do ventre da gestante. Com a ajuda mais forte. Então daí uma equipe teve que se reunir para ninguém ficar responsável quando a autoridade judiciária finalmente autorizou. Pensem, meus filhos, pensem em legisladores, pensem em fanáticos que pensais só em ti, pensem nas tuas filhas, que uma filha tua, fanático, por estar nessa situação, daí o que tu vais fazer? Vai jogar aos lobos? Pense, eu lanço a ideia, cada um pensa o que quiser, mas é uma realidade cruel que eu vejo no Brasil. Segundo as estatísticas, milhares de mulheres morrem anualmente porque tentam interromper a gestação com uma agulha de tricô ou outros objetos mais inusitados, porque a saúde pública não... E outra coisa que eu vi esses dias na mídia, terrível, de que tem médicos que quando ela aparece lá depois naquela situação terrível, depois de que a pior coisa já tinha acontecido, ela usar agulha de tricô ou algum instrumento importante, chega lá, o médico ainda chama a polícia. Ele também está violando a ética médica, ele não podia fazer isso. Mas enfim, nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Logo,
os pecados estão sendo pagos e Ele, o Senhor, vai inspirar sim os legisladores, os governantes, alguns deles vão racionalmente ter misericórdia, ter piedade com essas jovens desorientadas que acabam ficando gestantes sem saber porquê, inclusive. Ele, o bondoso Pai, há de escutar minhas palavras e há de julgar na orelha, no cérebro de algum legislador que estiver disponível e de um futuro governante, se esses que estão aqui não resolverem, para que essas jovens brasileiras não tenham que continuar. Detalhe, as da classe média alta não tem problema. Elas pegam um avião e vão para Roma, para Madrid, para Nova York, para Paris, onde as leis permitem naturalmente interromper a gravidez. Quem está sendo massacrado são as jovens pobres, de origem humildes, as filhas de operários, filhas de pessoas que não têm recurso para pagar uma passagem aérea para ir daqui a Nova York, a Paris, a Madrid, para interromper oficialmente uma gestação. Entende? Pensem nisso, legisladores. Pense por um instante se tua filha fosse. Não, mas a filha do legislador também pode pegar um avião e ir para Roma, Paris, Portugal, Lisboa também. Em todos esses países que eu estou citando, um dia teve uma fúria muito grande contra a legalização da descriminalização do aborto. Todos esses países que eu estou citando. Mas a coerência venceu. Assim como Deus inspirou os legisladores desses países, na hora certa, os daqui do Brasil também, porque já houve promessas aqui no Brasil e que depois foram recuadas, as promessas tiveram que recuar por causa do exército de donos de cabresto que vai como uma fúria praticamente letal em cima daqueles que resolvem a ser racional. E eu quero dizer, eu estou me dando o luxo de poder falar tudo isso, sabe por quê? Porque não me dão. Eu já fui expulso do Congresso. Olha, eu fui expulso do Congresso Nacional em 98, porque eu falei dessas coisas que estão acontecendo agora. Eu falei em 98 e me expulsaram de lá. Para tumultuar ainda mais o dia no qual os fiéis imploravam por ajuda, vive Cristo não poupou críticas ao Congresso Nacional, que lhe conferiram um painel de 7 milhões de dólares para tocar piano. Enfim, aqui onde se fala em democracia, quando em verdade é uma farsa, porque democracia não tem voto obrigatório, falou tanto que acabou sendo expulso pelos seguranças da Câmara. Porque eu falei dessas coisas que estão acontecendo agora, que se não dessem prioridade ao homem do campo, etc., que ia acontecer as coisas que estão acontecendo agora. E a primeira vez que eu falei foi em 1980. Mas daí eu fui mais diplomático, e como eu tinha sido convidado pelo então presidente da Câmara, Flávio Marcillo, se não me engano é isso mesmo. E daí então ninguém me expulsou. Mas desta vez, última, me expulsaram e eu também não vou. Eu já fiz a minha parte. Já fiz aqui em Brasília também um plebiscito para ver se queriam me ouvir. Então agora eu só estou falando porque eu não consigo ficar com os olhos fechados e nem fazer igual a avestruz, botar a cabeça na areia. Quando eu vejo pela net as notícias horrorosas que me chegam sobre as desgraças que pessoas, às vezes até por ignorância, uma menina de 13, 14 anos fica grávida e ela está condenada. Condenada por homens que nunca vão ficar grávidos. Entende, meus filhos? Tenham todos a minha paz. Eu me recuso a falar com qualquer pessoa que me falte com respeito.
porque eu não voltei aqui para ser julgado, voltei para julgar os vivos e os mortos. Me ponho à disposição para responder perguntas na medida que respeitem o meu direito de responder. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino dos céus será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados